vou convidar nossa primeira convidada de agora, Cadê ela? Renata Fornari. De pé. Então tá bom. Porque é mais a minha energia. Eu também sou do pé. Boa tarde, gente. Que delícia estar aqui com vocês. Fiquei muito feliz. A gente precisa de uma ajuda, passador. Já que eu tenho um monte de seguidor aqui, que gostoso poder abraçar as pessoas. Eu sou muito de pegar e abraçar, sabe? Muito feliz com o convite, com a oportunidade. A Ivana me convidou para estar aqui para contar a minha história, mas não é sobre a minha história. É sobre o que você vai fazer com as lições que você vai tirar aqui desses 20 minutos que a gente vai conversar. Tá bom? Quem aqui já ouviu falar na Louise Hay, na escritora? Quase todo mundo levantou a mão, que delícia. É muito bom quando a gente está na nossa tribo, né? Quando a gente está na nossa tribo, que as pessoas, né? Lógico, eu conheço as pessoas conectadas, né? Onde que eu venho? Aqui, né? Perfeito. Maravilha. Então, gente, eu perguntei quem conhece a Louise Hay, porque eu justamente estou começando a minha fala com uma aspas dela e eu represento ela aqui no Brasil. Então, eu tanto formo terapeutas da metodologia da Louise Hay aqui no Brasil, quando tenho cursos de autoconhecimento inspirados na Louise Hay, já venho fazendo isso nos últimos anos. E o que eu mais aprendi com a Louise Hay, que mudou completamente a minha existência, da água para o vinho. Eu falo que eu estou vivendo uma nova encarnação nessa existência. Não é minha vida mudou. Não, aquela encarnação encerrou e eu estou vivendo uma nova encarnação nessa existência. Porque eu entendi isso que está no slide. Tudo que você aprende a acreditar sobre o mundo e sobre você mesma se torna realidade para você. E aí, a gente pode aprender coisas sobre o mundo e sobre nós mesmas em qualquer momento da nossa vida. Mas tudo aquilo que a gente aprende até os 7 anos de vida, ou seja, nos primeiros 7 anos de vida, torna-se crenças, verdades absolutas dentro da gente. Eu não sei quem aqui é mãe como eu, quase todo mundo. Eu tenho uma pequenininha de 6 anos, e se eu virar para a Sofia, de 6 anos, e falar para ela, você é burra, você é feia, não confie em ninguém, ela não tem maturidade para falar, não, mamãe, mas como assim? Eu posso confiar, sim, em algumas pessoas? Não, ela não tem maturidade para questionar, ela aceita como verdade absoluta. E eu vivi uma infância de pânico completo, desde que eu estava na barriga da minha mãe. Porque eu vim ser, aqui nessa experiência, 3h30 da manhã. E eu me lembro que minha casa estava reformando, eu morava aqui em São Paulo, capital, e a casa estava reformando, eu tinha 6 anos de idade, a idade que a minha filha tem hoje. Olha, estou arrepiada falando isso. E ele dizia assim, você está ouvindo os passos no telhado? Eles querem entrar, eles vão matar a gente. E eu já tinha total consciência de que o meu pai, que aquilo não era verdade, que meu pai não era normal, e que eu não podia contrariar, porque se eu contrariasse, o surto piorava. Então, eu passei a minha vida, gente, assim, desde que eu nasci até 2022 ele faleceu agora em 2022, com um pai que ora está aqui, ora entra num surto psicótico e começa a falar, tá vendo ele ali com o revólver? Aí você olha para a parede e não tem absolutamente ninguém. Essa foi a minha infância. Até que... E aí, só para vocês entenderem por que o meu corpo precisou acelerar para sobreviver, eu ia menstruar com 5 anos de idade. Meu pai entrava em surto psicótico, minha mãe desmaiava. E meu irmão mais novinho só chorava. E aí o meu corpo entendeu. Cresce para dar conta dessa família? Acelera esse negócio? Vai ter que crescer. Claro que isso eu fui entender muitos anos depois, quando eu iniciei o meu processo de autoconhecimento com 13 anos de idade. Com 13 anos eu iniciei meu processo de autoconhecimento. São 27 anos nessa estrada para ter a clareza que eu tenho hoje. E aí, gente, assim, eu me sentia uma ET perto das minhas amigas. O que eu sofri de bullying, porque eu era muito mais alta que as pessoas da minha sala.
Porque eu ia menstruar. Então, assim, com 6 anos, eu comecei a usar sutiã. Eu ia menstruar. Então, eu era muito alto, meu corpo foi se desenvolvendo. Então, eu chegava na escola e era eu e as amiguinhas. E aí me chamavam de girafa, né? Quem aqui sofreu bullying? Gente, o bullying pode causar efeitos desastrosos para a autoestima de uma pessoa. Desastrosos, porque o nosso cérebro, ou ele aprende por repetição, ou ele aprende por alto impacto emocional. Então, uma situação de alto impacto emocional, ou porque eu fico ouvindo, repetindo. O bullying trabalha com as duas frentes. É um alto impacto emocional, porque você passa vergonha, e é uma repetição. E assim foi a minha infância. Eu tinha que tomar injeções super... A minha equipe queria uma foto minha. Eu falei, gente, não tem uma foto minha criança com as injeções? Mas vocês podem imaginar uma criancinha que com 4 anos começa a tomar injeção de hormônio para não menstruar? A cada 28 dias eram super doloridas, até eu fazer 9. Eu nunca esqueço quando a médica falou. Agora ela não precisa mais. Imagina, que criança que, né, esse dia ficou marcado para sempre. Como ela tem 9, lá pelos 11, 12, ela deve menstruar, está dentro do normal. Eu saí do consultório da médica e menstruei no mês seguinte. As injeções estavam segurando a minha menstruação ali, ó. Ali, porque o corpo, de fato, acelerou. E aí, gente, eu não tinha condição de entender o que é menstruação, o que é puberdade precoce, que eu estava indo fazer, que eu não estava doente, eu estava indo fazer um tratamento para retardar uma puberdade. O que eu achava? O que vocês acham que eu achava? Que eu tinha alguma doença e as pessoas não me contaram o que era. Então, para pensar. Louise Hay fala que as nossas principais crenças são formadas até os primeiros 7 anos de vida. E aí você tem um pai dentro de casa que surta o tempo todo, que fala que as pessoas estão querendo invadir, os vizinhos querem nos matar. Aí começou a alastrão. O surto vai piorando, né, quando eles não são tratados. A esquizofrenia piora progressivamente. E aí os amigos começaram a entrar no complô que nos perseguia. A família começou a entrar no complô. Eu me sentia um ET. O que eu estava aprendendo sobre mim mesma? Eu achava que eu estava doente e ninguém me contava o que estava acontecendo. E assim eu cresci. Até que eu pensei, não dá para piorar, minha vida é muito difícil. Mas piorou. Dava para piorar. Com 13 anos de idade, minha mãe descobre um tumor de 7 centímetros no seio. 7 centímetros, eu estou falando de 1996, 7. Não é como é hoje. Você fala assim, tá bom, ok, tem tratamento, calma. Qual foi a nossa reação ao ouvir isso? E eu, com 13 anos, já era adulta. Vai morrer. Ela vai morrer, eu vou ficar com um pai louco, que eu não sei o que ele tem, mas ele é louco. Minha mãe nega, minha mãe passou a vida negando. Ela dizia, meu pai era um advogado brilhante, porque eles são inteligentíssimos, né? Brilhante, aquele filme A Mente Brilhante é aquilo lá que eu vivi, é perfeito. Quem nunca assistiu, é um filme muito bom que mostra o que é uma pessoa vivendo com esquizofrenia, como é que é quem convive. Minha mãe, gente, entrou para a cirurgia, e meu pai virou para mim e falou assim, filha, o cirurgião da sua mãe, ele faz parte do complô. Porque ele dizia que tinha um complô que perseguia a gente. Então, eu acho que ela nem sai da mesa. Olha, eu peguei o meu irmão, mais novo, chamei um táxi, sozinha, fui para casa e pensei assim, eu não aguento mais sentir dor. Não dá, uma hora tem limite. Eu não aguento mais. O que eu posso fazer para anestesiar essa dor? Porque eu não estou aguentando sentir. E aí, o que anestesia a dor? Várias coisas anestesiam a dor, né? Eu tenho uma palestra só sobre os anestésicos da dor. Mas eu sentia isso, eu falava, o que eu posso fazer para doer menos? E eu acho que eu teria ido para as drogas. Se não fosse eu ter entrado no quarto da minha mãe. Imagina a cena. Ela estava lá na mesa de cirurgia. Eu entrei no quarto dela, tinha um livro com papel de presente, um embrulho em cima. Ou seja, ela abriu, deixou lá o papel e foi embora. Eu tirei o embrulho e, de repente, eu vejo essa capa. Você pode curar a sua vida. E aí a minha sensação foi assim, você está de brincadeira comigo, né? Olha a minha situação. Eu posso curar a minha vida. Aham.
Tá. Alguma coisa muito forte dentro de mim disse: abre, abre, abri. E li o livro em 3 dias, o tempo de internação da minha mãe. E aí aquela sensação interna, vocês já devem ter sentido isso, eu tenho certeza, de assim, por um lado eu estou lendo informações completamente novas, por outro, parece que eu já sabia disso tudo. Meu Deus, parece que eu já conheço isso de algum lugar, mas da onde, se ao mesmo tempo eu nunca ouvi falar? E aí, esse livro salvou a minha vida. Minha mãe, para quem não conhece a história da Louise Hay, acho que a grande maioria aqui conhece, né? Louise Hay se curou de um câncer sem nenhuma intervenção alopática. Só com o que veio ser a metodologia dela mais para frente. O que é algo que nós, como profissionais mundiais da metodologia dela, jamais vamos recomendar. Jamais. A medicina está aí para se somar. Né? A cura ela é multidisciplinar e tudo se soma. Mas eu acredito que, para a Louise Hay, o câncer ele é um padrão de ressentimento. É a raiva que você não se permitiu sentir, que vai cozinhando dentro de você até que ela começa a comer o próprio corpo. E é o ressentimento que come o próprio corpo e que vira as células cancerígenas. Isso para a Louise Hay, para a metodologia dela. Minha mãe chegou do hospital e eu falei para ela: mãe, é óbvio que você vai fazer quimioterapia, radioterapia, tudo que esses médicos estão falando. Mas se você não olhar para o padrão de ressentimento que criou esse câncer, ele vai voltar. Porque a raiz está lá dentro de você, está instalada. Não adianta trabalhar aqui na superfície e matar essa célula aqui, se continua existindo dentro de você a necessidade interna que pede por. Faz sentido para vocês, gente? Então, eu estou muito feliz de dizer para vocês que hoje minha mãe está com a Sofia para poder estar palestrando aqui para vocês. Nunca teve uma recidiva na vida, foi uma história com começo, meio e fim, se curou. E as pessoas falam assim: você acha que? Eu falo: eu acho que nada. Eu tenho 200% de certeza que minha mãe se curou de um câncer agressivo com 7 centímetros em 1900 e bolinha, porque ela olhou para os padrões internos. Ela olhou para a raiz da questão. Aí, o que aconteceu comigo? Eu pensei: essa moça sabe o que ela está falando? Porque esse livro é cheio de exercícios. Tem até a Carol, que está aqui, né, que veio correndo atrás de mim com o livro, pediu para eu autografar, mas eu não sou autora do livro, mas eu, como representante dela, eu autografei o livro dela, e foi uma coincidência, né, Carol? O livro é cheio de exercício. E eu fiz minha mãe passar pelos exercícios, todos, que imagina, a gente passou muita escassez financeira, muita, porque meu pai era advogado, minha mãe não trabalhava, cuidava dos filhos, e quando meu pai surtava, ele não podia trabalhar, ele ficava sem cliente. Então, assim, eu beirei ir para a escola pública muitas vezes na vida, até que com 14 anos arrumei um emprego fixo, era recepcionista de academia, para ajudar a pagar a minha escola, para não ir para a escola pública. Essa foi a minha adolescência. Não pude usufruir da adolescência. Eu trabalhava muito, trabalhava de segunda a sábado. Aí eu falei: bom, se isso funcionou para a saúde, e o livro fala, você pode curar a sua vida, tem o capítulo do dinheiro, o capítulo do sucesso profissional, o capítulo de relacionamentos. Eu vou aplicar, eu vou testar em mim, eu vou ser cobaia, o que eu tenho para perder? Nada, ela só está ensinando a mudar pensamento. Não tenho nada a perder. E aí apliquei. E aí virei executiva da Unilever, depois fui trabalhar em outras multinacionais, fui trabalhar fora do país. A prosperidade veio assim, ó, uma avalanche. Avalanche na minha vida. A minha primeira gerência eu assumi com 24 anos. Com 30 eu era gerente América Latina, numa outra multinacional. 3 promoções em 2 anos. E o pai da Sofia, que era para estar aqui, mas ele não conseguiu vir, que é o meu marido, com 17 anos, eu segui... Gente, vai lá, Carol, no que ela fala sobre relacionamento. Cuidado que você vai aplicar, vai funcionar. Eu apliquei direitinho. 3 semanas depois a gente se conheceu. E eu me lembro que eu fiquei frustrada, porque eu falei: mas eu só tenho 17 anos. Como que pode? Estamos juntos até hoje. Basicamente, casei com o meu primeiro namorado. Basicamente, essa foi a minha história. Eu apliquei e funcionou, mas tinha um buraco no meu coração. Não sei se alguém aqui já sentiu isso. Pô, eu tenho tudo.
Eu tenho uma carreira maravilhosa, viajo em classe executiva, tenho o carro da empresa, 17º salário, equipe em 11 países, tenho um casamento maravilhoso, mas tenho um buraco na alma. E aí, eu fiz a pergunta de $1 milhão para mim em um burnout. Fui afastada do trabalho com atestado médico com burnout. Se você não precisasse de nenhum real para sobreviver, e se você se amasse completamente, que eu nunca ia imaginar o que era se amar se eu não tivesse conhecido a Louise Hay. Eu ia achar que se amar é passar batom e tirar selfie no Instagram. Não existe nada mais superficial do que isso, né? Se você se amasse totalmente, a ponto de ter certeza que você pode trabalhar com o que você quiser, sabe? Que você não precisasse de um real para sobreviver, porque tudo vai ser provido. O que você faria do seu tempo de vida? Porque eu não acredito, nunca acreditei, desde pequenininha, que a gente está aqui a passeio. Acho maravilhoso passear, faz parte. Mas a gente não está aqui só para passear. Só para comer pipoca e assistir Sessão da Tarde. O que você faria se você não precisasse de nenhum real para sobreviver? E aí a minha resposta foi? Qual vocês acham que foi? Eu viveria para espalhar os ensinamentos da Louise Hay. E aí não tinha um formador dela aqui no Brasil. Então eu não sabia que ela tinha formação para ser um profissional da metodologia dela. Mas tinha nos Estados Unidos. Minha gente, eu pedi demissão. Pulei do penhasco completamente. Assim, respondi para o vice-presidente da empresa, pedi demissão para ele. No dia seguinte, completamente desempregada, peguei a minha malinha, fui lá para os Estados Unidos e fui fazer as formações dela. E as pessoas falavam assim, você vai ser só mais uma terapeuta? Quantos tem no Brasil? Você vai largar um cargo de gerente numa mega corporação, América Latina, para ser o quê? Coach? Mais uma. Eu não tinha rede social. Eu ia ter começado do zero. Não tinha networking nessa área. E pensei, não quero viver com o buraco de alma. Dane-se. Eu só quero que eu sinta que minha vida tem um sentido. E eu não sentia que minha vida fazia sentido. Hoje eu ensino milhões de pessoas a curarem as suas vidas através da mudança de pensamento e através da mudança do auto-amor. Hoje eu vivo o que a minha alma pediu para eu vir fazer aqui. E eu sou muito feliz, e eu jamais, em qualquer empresa que eu pudesse trabalhar, nem que eu fosse CEO, teria a prosperidade financeira que eu tenho hoje, com a minha empresa, com vários funcionários. 2 lindezas estão aqui hoje me acompanhando, formando terapeutas que trabalham com a metodologia dela aqui no Brasil e ajudando a transformar a vida de milhões de pessoas em coisas presenciais e online. Mas foi só, gente, porque eu entendi que eu precisava me amar o suficiente para acreditar que aquilo era possível, para acreditar que eu merecia. Essa é a minha história. Em alguns minutos que a Ivana me deu, e eu gosto de falar, né, Ivana? Agora eu estou terminando, Ivana, vou ficar no tempo. Mas o que isso tem a ver com você? Vamos lá? Então, eu quero trazer algumas lições para você levar para a tua vida. O seu passado não define o seu futuro. Não interessa de onde você veio, os traumas que você viveu, as dificuldades que você passou. Eu não estou dizendo que eles não são relevantes, de forma alguma. Eu estou dizendo que eles não definem o teu destino. O que define o seu futuro, o que já está definindo 2025, 2026, 2027, é o que você faz com a sua cabeça agora. É o que você acredita que você merece, o que você acredita que você é capaz. O que você acredita sobre a vida? É isso que está definindo o teu futuro. E olha que boa notícia. O ponto do poder está no momento presente. Não interessa o que você fez com a sua cabeça até 1 minuto antes de você entrar nessa sala. Interessa o que você vai fazer com a sua cabeça agora. Como você se enxerga? Como é a sua autoimagem? Você se enxerga como uma mulher que merece ter as coisas boas da vida? Ou você se enxerga como uma mulher pequena, que não é tão boa o suficiente quanto a fulana, e você está presa nesse mundo de comparação, porque você ainda não entendeu que você é um ser único, e que não tem outra de você no mundo, que você veio aqui cumprir uma missão muito grande, e você só vai conseguir cumprir essa missão se você se permitir ser você. Abandonar as máscaras que você usa para parecer, e para tentar ganhar a aprovação do outro, e ser você.
2, o auto-amor me libertou e pode libertar você também. Se amar não tem nada a ver com autoestima babaca e superficial. Se amar significa você ter um profundo respeito por quem você é. Um profundo apreço. Vocês são mães aqui, a grande maioria. Quem não é mãe, pensa numa pessoa que você ama muito, tanto quanto um filho. Você se trata com o mesmo carinho, paciência, gentileza com que você trata um filho querido? Isso é auto-amor. E o auto-amor pode fazer com que você comece a viver uma nova encarnação nessa existência. Eu sou a prova viva disso. A menina que sofreu bullying era chamada de girafa. O seu propósito pode nascer da sua maior dor. Não existe desafio que não tenha a missão de ensinar as lições que você veio aprender. Todo desafio, a hora que ele chega, a gente entra em pânico e a gente precisa aprender a se permitir sentir. Tá tudo bem eu chorar, eu entrar em pânico, eu ficar com medo, me permitir sentir essas emoções. Mas aí chega uma hora que eu preciso sair disso, olhar e falar, tá bom, professor, qual é a lição que tem para mim? Porque se eu não aprendo a lição, o que vocês acham que acontece? Volta o desafio. Porque a vida quer que você evolua, o universo quer que você evolua, Deus, a nomenclatura que faça mais sentido no teu coração, quer que você evolua. E muitas vezes essa inteligência vai te mandar desafios que são para o seu bem maior, desde que você olhe para a sua dor e pense o que eu posso aprender com ela. E aí o seu propósito pode nascer disso. 4, o que você faria do seu tempo livre se você não precisasse de nenhum real para sobreviver? Se essa resposta não é óbvia para você agora, nesse 8 de março, leve essa reflexão para a sua vida. Sabe por quê? Porque se você tem a resposta, e a resposta não precisa ser vou trabalhar com terapia, nada disso, pode ser qualquer coisa. Ai, meu sonho é ter uma loja, sei lá qual pode ser o seu sonho, né? Você não precisa de nenhum real para sobreviver. Nossa, meu sonho, porque eu não estou aqui a passeio, então o que eu ia fazer, né? Sabe o que te separa do seu sonho? O que você faz com a sua cabeça. É só isso. Existem infinitas possibilidades, só que o que você acredita, comanda. Se você acredita que é impossível, assim será. É bíblico isso. E, por fim, o seu medo que você sente hoje, por maior que você pense que ele seja, ele é apenas um pensamento. E um pensamento pode ser mudado. Obrigada, gente.